Olá, quem é que você tem imitado? Eu sou o Giovanni de Souza e este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de jovens imitadores de Cristo. Ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Esta é a lição número 1. Morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Você sabia que eu é a palavra mais dita no mundo? Texto principal. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 8. Resumo da lição. O cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Mais uma vez, começando um trimestre, é muito interessante que se porventura eu venha dizer algo que não é bíblico, algo que não seja bíblico, você, por favor, me corrija aqui nos comentários e deixe para mim a referência bíblica para que assim eu venha aprender com você, porque o ensinamento ele é assim, ele tem valor quando ele é compartilhado. Introdução. Seguir a Jesus não é um processo automático, mecânico e irrefletido. É uma decisão cotidiana e consciente que tomamos debaixo da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Temos visto o crescimento de redes sociais, por exemplo, e você começa a seguir alguém. Quando você começa a seguir alguém em rede social, você não precisa imitá-lo, você apenas segue se porventura, por alguma razão, você pode deixar de seguir, por exemplo, e não acontecerá absolutamente nada com a tua pessoa. É diferente de Jesus. Quando nós decidimos seguir a Cristo, nós devemos imitar o que Cristo faz, seguir os seus passos. Porventura, se nós deixarmos de seguir a Cristo, virá sobre nós o juízo de Deus e assim a pessoa que deixa de seguir a Cristo vai padecer a eternidade sem Cristo. Então veja que o seguir a Cristo não é como uma rede social que você começa a seguir a uma pessoa e deixa para lá, na semana que vem você vê, ou mês que vem. Não. Seguir a Cristo é cotidiano, é todos os dias devemos dar testemunhos de que somos seguidores de Cristo, e não fazer como Pedro, que Pedro negou Jesus 3 vezes, disse que não era seguidor, Nós devemos continuar firmes no nosso propósito de seguidores de Cristo e, portanto, sermos de fato, fazer o que ele faz, como diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós devemos sim ser seguidores e imitadores de Cristo. A vida nova que recebemos, a graça que nos faz mudar de vida. Nunca devemos proceder como um fariseu legalista, acreditando que a salvação vem por algum tipo de artifício humano. E também nunca viver como um libertino, considerando a graça que liberta como um salvo-conduto, um passaporte para uma vida inconsequente e pecaminosa. Em resumo, nós não devemos ser legalistas, levar as coisas a ferro e fogo. Por outro lado, também nós não devemos viver numa libertinagem. O que é isso? Nós temos a graça para mudar de vida, A graça do Senhor muda a nossa vida. Isto quer dizer que nós sim devemos imitar a Cristo, seguir o que Ele nos manda, obedecer a sua palavra. Mas se porventura nós pecarmos, nós temos um advogado justo, que é Cristo Jesus. Por outro lado, nós não devemos abandonar a palavra do Senhor e viver de qualquer maneira. De outra forma também nós não devemos pegar isso e seguir a regra, vamos assim dizer, a lei. Ou seja, eu sou cumpridor da lei e eu sou salvo. Não, ninguém é salvo pela lei. Nós somos salvos pela graça. Então, nós precisamos ter sempre uma moderação. O que é isso? Viver uma vida de perdão também, porque muitas das vezes algumas pessoas, nós iremos errar uma vez, alguém irá errar e nós devemos praticar ali o perdão, o perdão da graça, assim como Jesus fez com a mulher adúltera de João capítulo 8. Ele perdoou aquela mulher e disse o que para ela? Vai e não peques mais. Da mesma sorte somos nós. Quando nós erramos ou quando alguém erra, nós devemos usar essa graça para perdoar esta pessoa que pecou. E essa pessoa certamente deixará este pecado e alcançará a misericórdia, porque deixará de cometer este pecado. Portanto, ninguém é salvo pela lei, nós somos salvos pela graça, mas não é por causa que nós somos salvos pela graça que nós vamos ficar fazendo graça e perder a graça.
fazendo situações, pecando, né? Usando o artifício da graça para pecar, né? O batismo como imagem pública de nossa decisão interior. Para o crente, o batismo não é um mero ato religioso ou rito de passagem. O ato público de submerger-se nas águas batismais indica a nossa convicção pessoal de salvação por meio de uma identificação com Cristo que morreu por amor a nós. O batismo ele é um sepultamento de pecado. Ele é de uma forma para dizer que nós estamos morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Portanto, nós não é um rito sem nenhuma importância. O batismo tem sim a sua importância, entretanto é sempre interessante tocar nesse ponto, porque o batismo ele não é garantia de salvação. Não é porque uma pessoa é batizada nas águas que essa pessoa é salva, mas a pessoa salva tem o desejo de passar pelo batismo. A Bíblia diz que nós devemos, no livro de Marcos, no capítulo 16, vai nos dar um norte acerca deste negócio, para que nós venhamos compreender de fato o que é a questão do batismo. Marcos capítulo 16 vai nos dar um norte muito interessante. Capítulo 16 nos diz assim, capítulo e versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja que aqui o ponto é não crer. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acham que quando uma pessoa é cristã e não se batiza, ela vai ser condenada. Isso não é verdade. A Bíblia é clara. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, nota que não fala quem não crê e quem não for batizado. Fala quem não crê. Então, quando veja, por exemplo, o ladrão da cruz, né? É um exemplo bem clássico para a gente compreender que o ladrão da cruz estava lá, não foi batizado, não deu tempo de ser batizado, mas foi salvo. Por que foi salvo? Porque Jesus disse que estaria com ele no paraíso. Então veja que, sim, a pessoa que não é batizada, ela pode ser salva se ela crer. E, porventura, por alguma razão, ela não deu tempo de se batizar, então ela vai ser salva. Por outra parte, temos também a questão de Filipe, que também foi batizado. Ó, tá aqui a água, o que me impede de ser batizado? Ele tinha desejo de ser batizado. Entretanto, há uma questão interessante na questão do batismo, importante até eu diria. A pessoa não deve se batizar por pressão de pai e mãe, por pressão do pastor, por pressão da igreja. O batismo ele é pessoal, é a pessoa que decide que quer batizar. É claro que essa pessoa que decide batizar, ela precisa estar dentro dos parâmetros bíblicos, não é qualquer pessoa que vai querer batizar e vamos batizar, não é assim. A pessoa está com uma vida completamente equivocada, errada, vivendo uma vida toda torta, nós não vamos batizar uma pessoa dessa. Ela precisa passar pelo discipulado, ter um aprendizado, ser liberto para depois sim se batizar. Então veja que o batismo tem sempre essas questões, esses braços, né, que nós precisamos compreender, que não é bater o martelo e acabou, vamos batizar sim ou não vamos batizar. Não é assim, cada caso é um caso, nós precisamos estudar e avaliar cada um deles. Nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. Vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas são egoístas. Não podemos generalizar, mas na atualidade há muitos interessados nas riquezas associadas ao Cristo, mas poucos dispostos a irem a todos os limites por amor ao Salvador. Quem não se associar com a cruz de Cristo jamais experimentará a plenitude do reino. As pessoas, de um modo geral, são egoístas. Como diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, veja que as pessoas tendem à questão de ser egoístas. Isso, claro, não são todas. Eu digo aqui a grande massa esmagadora, que nós não venhamos ser assim, né? Nós não devemos ser egoístas. E veja que as pessoas, de modo geral, procuram sempre os milagres do Senhor. Procuram o milagre, procuram as bênçãos do Senhor, mas não procuram o Senhor. Ou seja, querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Então veja que a nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa, ou seja, nós devemos estar buscando ao Senhor, ser seguidores e imitadores de Cristo, porque nós fazemos por amor ao Senhor e não pelo aquilo que Ele nos oferece ou aquilo que Ele nos dá, né? Então assim nós teremos, quando nós vivemos uma vida de plenitude no Espírito com o Senhor Jesus, nós temos de fato a plenitude do reino em nossa vida. Livres do pecado, escravos de Cristo, vivendo como livres e não como escravos do pecado. Havia um ritual jurídico nesse processo e uma questão importante que deve
destacar dessa analogia paulina é que para um romano a escravidão era uma espécie de morte social. Na verdade, seria uma ação de benevolência do Senhor, já que o escravizado era um cativo de guerra ou alguém com uma dívida impagável. E a morte física seria seu destino. Sem qualquer direito, o escravo era reduzido a uma coisa, uma propriedade de seu senhor. Era assim que vivíamos, debaixo da opressão do diabo, mortos em nossos delitos e pecados. Então, veja que quando nós somos escravos de Cristo, na verdade o Senhor Jesus nos chama de amigos, né? Nós somos livres do pecado, do peso do pecado. E olha que aqui o ritual nos dá a ideia de que essa pessoa que tem uma dívida impagável, o que iria acontecer com ele? Uma morte, ele iria morrer, não tinha como pagar a dívida, era um ritual. Era assim também para conosco, nossa vida espiritual era como? Nós vivíamos uma vida de pecado e vinha sobre nós a morte eterna. Agora não, agora nós somos livres por Cristo, né? Ou até escravos de Jesus. E agora, por nós sermos escravos de Jesus, Ele é o nosso Senhor. E Ele, como nosso Senhor, Ele pagou todas as nossas dívidas e agora nós estamos livres nele. Nós temos liberdade no Senhor. Por isso, nós não experimentaremos a morte eterna e sim viveremos com o Senhor. Assim como diz Colossenses capítulo 3, versículo 1. Como foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então nós vamos cada dia mais buscando o Senhor e assim fazendo o que Ele nos manda, ou seja, nós estamos imitando a Cristo. A queda do jugo e da morte. A consequência inevitável e insuperável do pecado é a morte. Era sobre essa dominação que a humanidade vivia até a ressurreição gloriosa de Jesus de Nazaré. O preço do pecado é a morte. E nessa perspectiva, a consequência inevitável do nosso pecado seria a morte eterna. Nós não tínhamos uma saída, nós não tínhamos um Salvador, nada possuíamos. A nossa vida era como viver, isso eu digo do passado, antes de Jesus vir ao mundo, né? Como nós iríamos viver? Nós viveríamos a nossa vida, claro, de uma forma completamente promíscua, né? Completamente perdida, e não havia nenhuma salvação, não existia saída. Morreríamos no nosso pecado, consequentemente iríamos para a perdição eterna. Mas quando Jesus teve a sua ressurreição gloriosa, trouxe para nós uma saída. Jesus é a porta, né? Então Ele nos trouxe uma saída para os nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário por nossos pecados e iniquidades. O castigo que era nosso estava sobre Ele. E agora nós não vivemos mais a queda, né, o jugo da morte, né, principalmente da morte eterna, porque morrer, certamente morreremos. Um dia morreremos se caso Jesus não venha buscar a sua igreja antes disso, né, porque buscar Ele, claro que Ele vem buscar, nós não sabemos quando, ou se quando Ele vier buscar nós estaremos vivos. Mas se porventura nós estivermos vivos, então nós não experimentaremos a morte. Mas se assim não for, né, se nós morrermos primeiro, é claro que nós morreremos e Jesus virá certamente buscar a sua igreja depois da nossa morte. Mas morrer fisicamente é certo que nós morreremos. Mas agora nós temos uma saída. O mundo agora tem uma saída, como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora temos uma vida eterna em Cristo, né? Nós agora não estamos mais debaixo do jugo da morte eterna. Não temos mais medo. Existe uma estratégia muito comum das hostes infernais lançar em rosto aquilo que fizemos de errado e deplorável no tempo de nossa escravidão espiritual. O que o diabo quer com esse tipo de tática é nos tornar inseguros com relação ao impacto da salvação em nossa trajetória. Você não precisa ter medo daquilo que você fez no passado. Se porventura for uma consequência de algo que você fez, você certamente padecerá a consequência. Aqui na Terra, você fez algo errado, você padecerá. A consequência é inevitável. Mas a questão aqui é uma questão espiritual. O adversário quer sempre mostrar para você que você é errado, que você pecou hoje, que você pecou ontem, que você pecou na semana passada, ou que naquela vida que você vivia anteriormente, você vivia uma vida de pecado, que não tem mais jeito para você. Mentira do diabo. Por quê? Porque Jesus,
a Bíblia diz em João 1,7, se temos comunhão um com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, quando o adversário quiser te acusar do seu passado de pecado, aponta para o adversário, né? Aponta para Satanás o futuro dele, que é no inferno, padecendo por toda a eternidade, que ele está repreendido em nome de Jesus. Então, sempre quando ele apontar o teu passado, aponte para ele o futuro dele. Já posso viver, pois nasci de novo, discernindo a obra de Cristo por nós. É simplesmente incompatível a consequência plena, ou melhor, é incompatível a consciência plena do amor de Deus com uma existência dominada pela prática deliberada do pecado. Ou seja, é impossível conhecer verdadeiramente a Jesus e ainda permanecer num estilo de vida dominado pelos impulsos carnais. É verdade que a natureza humana, como já dizia o poeta Sérgio Lopes, eu luto contra a minha natureza humana, né? A natureza humana que é em mim, melhor dizendo. É muito difícil viver, né? Morrer, matar esse eu. O nosso eu, ele é terrível, ele é devastador, ele é destruidor. Então, o maior adversário do homem, na verdade, é o homem, é o eu. Então, como é que nós vamos mortificar esse eu? Jejum e oração. Nós precisamos matar esse eu e viver para Cristo. Por quê? Porque a questão da carne, a carne sempre vai gritar, a carne sempre grita. Como que nós matamos a carne? Alimentando mais o espírito. Nós devemos alimentar mais o espírito. Há uma analogia bem interessante sobre a questão da águia, por exemplo, que de modo geral, a águia ela tem sempre 2 filhotes. E sempre um vai morrer e o outro vai viver, ou seja, a taxa de mortalidade da águia é de 50%. E como é que se sabe qual é que vai viver e qual é que vai morrer? É simples. A águia, quando ela vai alimentar os seus filhotes, sempre tem um que é mais alimentado. Tem sempre um espertinho que chega primeiro. Então ele se alimenta mais. Como este é mais alimentado, o outro ele vai ficar fraco, cairá do ninho e morrerá na queda. Então veja que, ou mesmo se ele não cair do ninho, ele vai morrer de fome. Por quê? Porque ele não é alimentado. Assim também somos nós. Nós devemos alimentar o nosso espírito para que ele viva e não alimentar a carne para que ela morra. Mas verdade é que nós vivemos no impulso da carne. Então nós precisamos frear esse impulso, né? A Bíblia diz que se porventura o seu olho faz você pecar, arranque-o fora, que é melhor você entrar no céu sem o olho do que padecer no inferno com os seus olhos. Então nós devemos vigiar muito nessa questão do eu, né, da carne, né, o eu. Esse eu é terrível. Tudo é eu, somente eu primeiro, segundo eu, terceiro eu. Nós precisamos ter muito cuidado com o nosso interior, essa questão do eu, né, a questão da soberba. Então nós precisamos mortificar sempre a carne, né, e até no sentido até mesmo de pecado em si, né, não só da soberba, mas os pecados carnais, principalmente também, nós devemos repreender, porque certamente eles virão, né? O adversário vai sempre nos tentar desta maneira, desta natureza, né? É uma das naturezas a qual ele vai nos tentar. O fim do império do pecado. Quem está assentado no trono do seu coração? Que não seja o pecado nem seu eu inflado, convertido em ídolo de egoísmo. Entronize o Rei da Glória. Quantas pessoas hoje têm vivido a soberba? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu digo aqui numa esfera geral, tanto na esfera evangélica ou não evangélica. Quantas pessoas se dizem, né, eu sou ator, eu sou atriz, eu sou um grande ator, você não pode tocar em mim, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho essa autoridade do poder público, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Quem é que está sentado no trono do seu coração? Quem é que está aí? Será que é o Senhor? Será que é o Senhor que você colocou dentro do seu coração e você está com Ele? Jesus está dentro do seu coração e você tem de fato o fim do império do pecado na sua vida? Você de fato está com o Senhor? Nós precisamos ter isso no nosso coração, buscar o Senhor de todo o nosso coração, colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós devemos sempre compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então nós precisamos sempre viver assim. Por quê? Porque se nós estivermos com Cristo,
é o fim do império do pecado em nossa vida. Nós não pecaremos, porque nós estamos com o Senhor Jesus. Uma vida consagrada a Deus. Para atrair os jovens, muitos têm relativizado as exigências de pureza e santidade que o Evangelho exige. O anúncio da graça não pode se confundir com uma degradação espiritual e moral dos valores do reino. O amor de Deus é grande, mas a porta continua estreita e o caminho ainda é apertado. Chamar para a santidade não significa depreciar a graça. É provável que talvez você goste de algo relativo de coisas de jovens, né? Essas questões de jovem, atrair jovens, né? Colocar coisas dentro do templo, por exemplo, ou fazer um luau, né? Outras pessoas costumam fazer luau também. Nada contra a questão do luau em si, né? Que é o luau gospel que chama, né? Desde que esteja dentro dos parâmetros bíblicos. O ideal é claro que nós venhamos compreender que para atrair o jovem nós não precisamos de nenhum subterfúgio. Nós não precisamos fazer absolutamente coisa nenhuma para agradar a jovem. O que nós devemos fazer que atrai o jovem é poder. E a Bíblia diz em João 16:8 que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso também, claro, serve para os jovens. O que atrai os jovens na igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder de Deus. É isso que tem que atrair os jovens. Por quê? Porque se outra coisa atrair o jovem, então nós não teremos jovens convertidos, né? Nós teremos jovens preocupados com divertimento, na verdade, ou com coisas do gênero. Nós precisamos ter uma igreja claramente bíblica e espiritual, cheia do Espírito, cheio da unção, para que assim o jovem veja a diferença na igreja. O jovem da igreja precisa ser diferente, precisa ter unção. E unção é assim, né? Uns são e outros não são. Então nós devemos ter a unção do Senhor em nossa vida, procurando o Senhor, buscando enquanto se pode achar, invocando enquanto Ele está perto, buscando ao Senhor na sua palavra, buscando em oração, até mesmo com os louvores, exaltando e glorificando ao Deus com todo o nosso coração, sinceridade e santidade. Independente do tempo que nós estamos vivendo, a santidade para o cristão nunca sairá de moda, é uma veste que jamais sairá de moda. Nós devemos continuar santificados, buscando a santidade, como diz 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, como foi santo aquele que vos chamou, sede santo, porque ele é santo. Aos Hebreus 12, 14, tem paz com todo e a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos ter uma igreja bíblica, espiritual, cheia da unção, e não uma igreja para atrair jovens com subterfúgios, né, com luzes e coisas do tipo, né, coisas do gênero. Conclusão: seguir o Mestre é a própria razão de ser de nossa espiritualidade. Na sociedade decadente em que vivemos, as pessoas estão sempre em busca de seu ego, de suas ambições carnais, do pecado. É urgente uma guinada da humanidade em direção a Cristo. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar do jugo do pecado. A Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. Essa unção nós só procuramos, só encontraremos no Senhor, buscando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa sinceridade, com todas as forças que temos, procurando ao Senhor na sua palavra, buscando em oração, para cada dia mais estarmos firmes na sua palavra, ser de fato imitadores de Cristo, né? Como Cristo venceu a Satanás no deserto, nós também, pela palavra, nós também, da mesma sorte, devemos também ter a palavra guardada no nosso coração para não pecar contra ele, porque Jesus, ele é a nossa própria espiritualidade. Jesus é o nosso centro. Jesus é aquele que nós devemos honra e glória, buscar a ele, somente a ele, obedecer a ele, porque foi ele quem morreu na cruz por nossos pecados e iniquidades. Hora da revisão. Número 1. Não. Quem teve acesso à maravilhosa mensagem do Evangelho tem o dever espiritual e moral de viver conforme a dignidade que o reino exige. Número 2. Ele indica a nossa convicção pessoal de salvação por meio de uma identificação radical com Jesus. Número 3. Sim, hebraica e romana. Número 4. Consciente de que não pesa sobre ele qualquer
repercussão espiritual sobre aquilo que já foi perdoado no Calvário. Número 5, devemos andar de modo santo e irrepreensível. Que nós venhamos a cada dia mais ter isso na nossa mente, morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Que nós venhamos verdadeiramente abrir mão do eu, ou seja, que é uma renúncia, que nós venhamos nos renunciar para anunciar a Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha um trimestre cheio da graça, cheio da unção na sua vida, na vida dos seus familiares, que seja um trimestre para a edificação de vocês, que vocês estejam cada dia mais firmes no Senhor, de fato renunciando o eu para viver para Cristo, anunciar a Cristo, que de fato nós sejamos de fato imitadores de Cristo, né? Compreendendo as palavras de Jesus e dos apóstolos, para que nós venhamos ter uma vida cheia da graça, cheio da unção na presença do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!